Ingrid, conta pra gente uma curiosidade que aconteceu ao longo da sua carreira organizando tantos eventos, shows, festivais. Uma coisa bacana, problema. Problema, tipo, aconteceu, alguma curiosidade, algo que É te uma coisa. marcou. é, Desculpa, agora vindo para cá, eu estava lembrando disso, né, do trânsito e tal, e das chuvas. Uma vez eu fiz um show no AMB com dois artistas muito famosos e a gente estava esperando 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, porque no AMB comporta-se, né, essa quantidade de pessoas. E a gente fez toda a montagem, tudo maravilhoso, e caiu daquelas chuvas incríveis em São Paulo, que alagou São Paulo inteiro. E a gente estava do outro lado do Anhangabaú, né? A maioria das pessoas que iam ao show moram do lado de cá do Rio, não do lado de lá. Então a gente acabou tendo, sei lá, 900 pessoas, mas o mais engraçado foi que, assim, alagou a área de camarins, alagou toda a área, as partes de atrás do palco, as barricadas começaram a sair nadando, assim, né? Como um riozinho. E os dois artistas principais, como os camarins estavam alagados, foram parar na minha sala e sentaram em cima de um freezer. Eu tinha um freezer e ficaram conversando, enquanto o pessoal estava limpando para a gente poder voltar para os camarins. E aí entra a gerente de A e B, que estava super preocupada como é que ia servir os camarins, entra para falar comigo e não reparou, né, nas pessoas que estavam ali. E aí ela tá conversando comigo e tal, de repente ela olha para trás assim, né, e fala, são, né, essas São eles? são eles, né? E ela ficou assim, muda, né? Tipo assim, quase caiu dura e seca, né? Então, eu sempre lembro que é uma coisa super engraçada, né? A pessoa entra para falar com você e de repente tá lá, né? Sei lá eu, né? A pessoa que imagina, tá o Eric Clapton sentado em cima do freezer conversando com Santana, sei lá eu, né? Então, acontece casos muito curiosos nessa parte do backstage, tá? Isso só uma. Eu lembrei porque acabei de lembrar desse episódio por causa das chuvas. Sejam bem-vindos ao Livecast. Henrique Gasperoni, seu host, ao meu lado ele, Alex Leite. Beleza, Alex? E aí? Bem-vindo ao Livecast, cara. Bem-vindo ao Livecast. Tava com saudade. Muita saudade, né? A gente vai conversar com a Ingrid Berger. A Ingrid tem larga experiência na organização de festivais, shows, eventos como um todo. Ela já organizou desde o Freeze Jazz Festival, Colton Dance, Rock in Rio, Monster of Rock, Skull Beats. Ela tem o WhatsApp, Alex, do Rolling Stone, da Madonna, do Paul McCartney, do Iron Maiden. Ingrid, eu ia te falar, deve ser muita festa organizar esses eventos, né? Deve ser uma coisa super tranquila, pessoal super... Trabalhar em eventos é o emprego dos sonhos, tá? Pro Porto é muito glamour, né? Para quem? Não estamos na festa, né? Isso é a grande diferença. Nós fazemos a festa, né? É um mundo realmente glamouroso. Eu vou contar como é que, né, foi muito louco, assim. Eu morava na Europa e eu fui convidada para ir ver um show do Led Zeppelin, não, The Who, em Fréjus, na França, no Mariana. E na época eu era casado com um jornalista musical. E aí a gente foi convidado para ir no backstage, coisa que na época eu nem imaginava esse universo. E aí a gente foi parar numa tenda, uma tenda maravilhosa, com comida, champanhe, modelos, né? Artistas conhecidos, helicópteros subindo e descendo. Eu falava, gente, que vida bacana, né? Queria eu estar aqui, né? Anos mais tarde eu estou montando a tenda, chamando helicóptero. Mas é isso, não tem, assim, glamour no nosso trabalho, não tem. Nós temos muito trabalho, fazemos o glamour acontecer, né? Mas é um lugar muito profissional, né? Óbvio que rola festa, algo, né? Rola, né? Às vezes os caras querem fazer uma coisa depois do show, estão super felizes, a gente faz, né, faz uma festa, assim, mas geralmente camarim é um espaço muito reservado, né? Onde a gente tem que se preparar para ir para o show, tem que ter, né, tranquilidade, e a gente também tem que passar isso, né? Passar tranquilo, apesar de N problemas que acontecem durante o dia, a gente tem que estar cool. Cool. E é muito louco, né? Porque as pessoas têm, né? Muita gente que é de fora, o que você falou, essa primeira impressão sua quando foi no show, acha que trabalhar em evento deve ser um glamour. E na verdade é muito perrengue, é muito difícil. E como funciona essa parte de trabalho mesmo, em termos de carga horária? Não tem. Não é porque você fala, pô, você pega no Brasil, você pega a legislação trabalhista, fala de carga horária. Não tem. Não existe. Festa, feriado, relação... Réveillon, Natal, quem trabalha em eventos, se trabalha realmente em eventos, eu trabalhei 30 anos direto, sem parar,
Natal, festa, aniversário de criança, esquece, né? Assim, tipo, se você é uma profissional que tem muito trabalho, eu sempre trabalhei muito, e a gente não tem hora de trabalho. Não tem. Né? Então, assim, quando eu contrato pessoas para trabalhar, às vezes a primeira pergunta é quantas horas a gente vai trabalhar, né? Nossa, Que é fala 8 horas por dia, né? segunda Não a sexta. existe, né? Não tem. As pessoas sim vão comer, as pessoas sim vão dormir, as pessoas sim vão ao banheiro, vamos dizer assim, né? Mas não tem hora, né? Às vezes eu trabalho 12 horas, às vezes eu trabalho 24 horas, às vezes eu trabalho 48 horas sem parar, né? Tudo depende do evento. Não é que a gente vai fazer um evento que vai trabalhar 48 horas, mas aí choveu, né? São coisas que acontecem durante a montagem do evento que, de repente, exige que você esteja lá 24 horas por dia, né? 24 horas. Tem horas que você pode, né, conseguir, entre nós, a equipe, fazer rodízio. Você vai dormir, eu fico. Você fica à noite, eu fico no final da madrugada, eu venho de manhã cedo. Mas a minha experiência como produtora no Brasil é uma coisa. Quando eu saí do Brasil para trabalhar em Lisboa, ou em Madrid, ou em Las Vegas, né, nos Estados Unidos, tal, que eu fiz algumas edições do Rock in Rio, faço todas que tem fora do Brasil, fiz totalmente diferente. Os Estados Unidos tem hora, tem union, os carregadores, por exemplo, eles trabalham tantas horas, acabou a hora deles, vão embora. Aí tem shift, vem outros. Né? Independente do horário, se eu tiver que trabalhar 24 horas, eu vou ter carregadores 24 horas, mas não é o mesmo. Aqui no Brasil eu tenho o mesmo. Os meus carregadores ficam comigo o tempo que eu precisar. Tem um shift também, mas eles são espertos, vamos dizer assim, eles falam, eu trabalho dobrado. Né? Ao invés de sair à tarde, no final do dia, eles querem mais um shift. Então, eles trabalham dois shifts. Na Europa, Portugal é mais tranquilo. Mas na Espanha tem horário também. Deu, sei lá, a siesta para todo mundo, só volta 2 horas depois. Não importa quem seja. E acabou o horário de trabalho, os caras pegam a linha dele e vão embora. Né? Então, a gente sempre tem que contratar, né, vamos dizer, 3 horários. Né? Isso, como se fosse pensar em fábricas, Sim, 3 turnos de são fábrica. 3 turnos de fábrica. Se eu virar até as 4 da manhã, são 3 turnos. Eu começo às 7 da manhã, vou até às 4. Então, tem, né, os horários certos. Mas nós que estamos ali no evento, não tem horário, cara. Eu sou coordenadora de backstage. Às vezes eu tenho, né, 20 camarins para fazer durante um dia inteiro. E aí, a mesma posição que você tem, que não é você, obviamente, né? Sim, De uma pessoa da Espanha ou de um americano, ele também trabalha que nem você. trabalho. Mesmo que troque o shift dos Sim. caras, ele... Sim. sim A é o equipe dele coordenador. pode trocar, mas assim, nós que somos, vamos dizer, o head, né, cabeça, Isso. a gente tá ali, não tem que ir embora, né? Não dá para Não ir tem embora. backup. Não dá pra ir Eu embora. me lembro que teve um Rock in Rio 2001, foi surreal. Meus camarins eram no Rio Centro, não eram dentro da cidade do rock, eu estava do outro lado da avenida, né? Eu tinha uma salinha de gravação dentro da sala que eu estava, da sala de produção, eu coloquei um colchão ali e deitava ali com o radinho ligado, né? Tipo, 2, 3 horas de esticar o corpo, porque eram, sei lá, 500, 600 pessoas por dia no camarim, e foram 10 dias, né, de festival, ou 7 dias, nem me lembro, mas foi muito puxado. Então, nem pensar em ir para o hotel, né? Porque o tempo que você gasta para se deslocar, né? E se tiver Perdeu trânsito, o sono. você perdeu o sono. Ou você tem um hotel, como a gente tem hoje, por exemplo, numa edição, agora no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, tem um hotel dentro do Rock in Rio. Então, você vai a pé da sua sala de produção para o hotel. Agora, se eu tiver que pegar um carro e andar 25 minutos para o hotel, já perdi quanto, né, no meu dia? Então, é difícil. E como é que é esse processo todo de planejamento de um evento como esse? Muito. Porque, realmente, você trouxe um exemplo de contratação de mão de obra, mais de operação, né? Sim, A gente dá um exemplo de mão de obra, sei lá, quando a gente fala de você vai contratar uma equipe de tecnologia, né? certo. Normalmente você estima um determinado número de programadores, mas a empresa sempre negocia, fala, não, isso não pode, é muito, é caro, não sei o quê. Aí no final das contas você tem que contratar menos, fazer eles fazerem mais. Então é sempre um desafio muito grande, né? Como é que funciona da mesma forma também a negociação? Então eles nunca aceitam o que precisa, tira da máquina. É assim, o promotor do evento sempre quer fazer o evento bem enxuto, né? É uma qualidade Máximo possível com mínimo. Isso, vamos trabalhar muito, vamos gastar pouco, né? Esse é o flex, tá? Vou vir falar com você, tá? Então, é assim, óbvio que eu tenho, né? Nós temos, cada um no seu quadrado, a gente tem uma equipe mínima de trabalho.
dependendo da demanda, né? Cada show é um show completamente diferente, né? Então, se eu vou fazer uma turnê do Rolling Stones, ou se eu vou fazer um show do Iron Maiden, ou se eu vou fazer um show de um trio, né, de jazz, né? Eu tenho a minha equipe, né, dependendo da quantidade de horas ou show, o tipo de que eu fazer, diminui ou aumenta, né? Mas eu sou, assim, a minha equipe, eu sempre fui assim, menos é mais, né? Eu tenho uma verba, tudo conversado, né? Porque eu estou dentro do guarda-chuva do produtor executivo, né? Nós somos, né, produtores de cada área, eu sou produtora de backstage, eu estou dentro do guarda-chuva do produtor executivo. O produtor executivo é aquele que faz toda, né, a planilha de custos e imagina que eu, na produtora de backstage, vou gastar X para esse evento, né? Sempre está errado. Você que faz isso, porque você tem que ler o rider do artista, né? Então, assim... O que é rider, para quem não sabe o que é? O rider é aquele documento que vem dentro do contrato do artista com as exigências dos artistas. Que a gente conhece pelas extravagâncias. Não é extravagância, é quantidade de salas de produção, quantidade de camarim, quantidade de mobiliário, e aí sim, depois vem comida, bebida, toalha, essas coisas todas. Então, dependendo do artista que você vai fazer o show, você precisa ler com muita atenção dos pedidos, porque assim, eu posso fazer um DJ, só que ele pede 4 champanhe em cristal. E eu tenho uma verba de R$2.000. Que o produtor executivo acha que um DJ não vai... É um cara só, né? Vamos dizer assim. E cara só, né? Que tem a sua equipe. Hoje em dia o DJ dá mais trabalho, um Alok vem com 150 pessoas. Né? Assim, o DJ, antigamente, você vinha um cara, o DJ, o assistente dele, a malinha dele, né? E mais 2. Isso. Hoje não, hoje já vem todo muito entourage. Mas você, como produtor executivo, quando está elaborando o projeto, né? Você tem as verbas de tudo, né? De todas as áreas. Então, um DJ mais ou menos vai gastar uns R$2.000. Só que não lê, né? De repente, o rider do cara. E ele tá 4 champanhe cristal. Você já estourou em mais de 2.000 só para comprar champanhe, fora as outras coisas. Então, assim, é difícil de mencionar quanto vai se gastar. Mas se eu sou contratada de antemão, que é sempre bom, né? Me contratarem um mês antes, às vezes, me mandam um rider, eu leio o rider todo, decupo o rider no sentido do que eu vou gastar de mobiliário, o que eu vou gastar de planta, o que eu vou gastar de comida, o que eu vou gastar de bebida, o que eu vou gastar de catering. Eu faço todas as planilhas com seus orçamentos. Aí eu falo, para fazer esse show, eu vou gastar X, entendeu? Então, assim, mais ou menos, né? Sempre tem aqueles extras de última hora e tal. Mas aí as pessoas têm uma base. Mas acontece que às vezes eu sou contratada quase já chegando no dia do show, tipo 5 dias antes, né? E aí já me dão um rider, já fiz isso na contra-rider em casa, mas aí fala, você tem R$3.000. Aí não vai dar, né? Então, assim, a nossa dificuldade, principalmente produtor de backstage, é que a gente precisa ser contratado ou fazer uma consultoria anterior. Porque primeiro, não só isso, gente, é também, se vai construir o espaço, né? Eles precisam consultar a gente, porque os caras que contratam um arquiteto, engenheiro, um decorador, um paisagista, não sei, né? Já aconteceu várias coisas. Eles não têm o expertise de como é que é a logística de um backstage. Né? Você não pode ter escada, você não pode ter um monte de coisa, tem que ter rampa, então assim vai, entendeu? Você quer dizer que não pode ter escada pro artista tropeçar indo pro... Não, tem uma coisa que chama case, né? Que são aquelas caixas que vêm com os equipamentos. E tem também os cases de vestiário, né? Que tem todo o figurino. O figurino e tal. Vem um Elton John com 40 negócios, entendeu? Se você tiver escada para ir pro camarim, como é que sobe? Aí o carregador tem que carregar o negócio. Entendi. Aí tem um arquiteto que acha que é bárbaro chegar nos camarins com um caminho de pedrinhas brancas, entendeu? Que também não rola, né? Então são coisas que eu acho que todo produtor em cada área precisa ser consultado, né? Antes, né, de elaborar um evento, porque a gente tem um expertise. O cara do palco tem o dele, eu tenho o meu, né? O cara da frente do palco, o cara da VIP. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito em conjunto, né? Mas agora me deu curiosidade, né? Porque a gente aqui, como leitor de fora, né? A gente vê, é curioso para nós ver esses riders que você chamou, sim, com essa parte de, principalmente de A e B, sim, que eles pedem a champanhe, pedem não sei o que tem não sei o que. Tem umas extravagâncias muito divertidas lá, né? De você ler, obviamente, tem, não necessariamente de executar. Sim. Quando estoura o custo, você chega a negociar com eles? Negocie muito. Antes. Com o artista, com o artista. Não é o artista. A gente nunca negocia com o artista. A gente negocia com a equipe do artista. Com a equipe do artista. O artista, às vezes, não sabe nem o que tem no rider. Tá? Isso aqui. Então, assim, né,
Já houve casos assim de ter vinhos muito caros, franceses, da safra, não sei das quantas, das Cara, especificam a safra. o ano e tudo. Aí Deus. você lê, né, 2, 3 semanas antes, que esse artista está em reabilitação. Então, ele não vai beber aquele vinho, né? Ah, Aí eu falo, né, aquela negociação que você recebe o rider, a gente faz o produtores contra-rider, que a gente chama. A gente leu o rider e falou, ó, kombucha não existe no Brasil. Isso há 4 anos atrás, agora já tem. Ou a vodka, a tequila, não sei das quantas, não existe no Brasil. Aí eu vou colocando o que pode ser similar. Mas se o cara realmente só toma aquela tequila, ou aquele whisky que não existe no Brasil, aí eu sempre falo, você compra e traga, né? Sempre tem esse contra-rider, né? Mas, às vezes, eles querem tudo que está ali porque está no contrato. A partir do momento que o promotor do evento assinou, e se os itens do rider estão dentro do contrato, porque às vezes às vezes ele vem separado, então não está dentro do contrato. Mas geralmente está tudo dentro do contrato. Né? Luz, mesa de som, tudo está dentro do contrato. Então, se o cara pedir uma mesa de som XYZ, ele vai querer XYZ, ele não vai. Aí o produtor de palco vai falar, a gente tem um XXP, serve? Às vezes serve. O cara, tudo bem, então eu trabalho nessa mesa. Mas não, tem gente que, né, artista fala, não, o cara da luz ou do som quer a mesa dele, né? Então, tudo dentro de um evento é sempre negociado, tá? Porque vem com tudo. E eles sabem que você negocia, né? Se você faz um show aqui ou faz na China, o rider é o mesmo. Não importa o país que o cara vai tocar ou a cidade. Os internacionais, ele mantém o mesmo. Mesmo rider. Às vezes ele muda para festival e show solo. Festival você tem que reduzir um pouco, você está dentro do festival. Outros Né? Você divide o palco com outros artistas. Mas quando você faz um show, por Iron Maiden vai fazer um turnê de 7 shows no Brasil dentro de estádios, é muito mais do que o Iron Maiden dentro do Rock in Rio ou dentro do Lollapalooza. Entendeu? Sim. Então, dependendo do rider. Mas a gente sempre negocia o rider, porque sempre tem... Eles pedem. Se você comprar tudo, tá no lucro. Tá no lucro. Entendeu? Depende do budget do seu evento. Caramba, TV que sempre tem uma questão. E você trouxe um ponto interessante que eu achei quando você falou de a gente sempre tem que manter a calma, né? Muita. Porque deve acontecer, sei lá, 1000 situações. Cara, eu fico imaginando, a gente numa empresa... Vou trazer uma empresa normal, tá? Que não é uma empresa... eu entendo que quando você organiza eventos, é quase que montando aquele circo todo e desmonta no outro dia e vai para outro lugar e tal. Então é uma maluquice, é uma correria doida, né? Sim. Mas numa empresa normal já acontecem situações, muitas vezes, que você não é pego desprevenido, Estressante. né? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu atendi o telefone, era uma médica, falando, olha, a funcionária tal, deveria estar em serviço de parto. E ela estava na minha frente. E eu não sabia nem que ela estava grávida. Aí eu falei, você tá grávida? Você vai trabalhar já? Então, assim, você vê que acontecem situações... Eu imagino que numa situação como essa, quando alguma coisa dá errado e você não pode transmitir ali, né? Você manter... A sua cabeça tá... Não. Radinho devia estar 1000 por hora. Acontece milhões de situações que realmente, se você não tiver... Eu sempre falo pro produtor de evento, né, a qualidade do produtor, né? Ou mesmo quem trabalha em eventos. Se você não tiver muita calma nessa hora, né? Aquela frase, muita calma nessa hora. Ter muita... Não é nem calma, sabe? É um estado de espírito, assim, porque acontece muita coisa. E você tem que resolver e a resolução tem que ser rápida. O show tem hora para começar, não tem hora para terminar, né? Então, assim, se você tem que abrir portas às 8, abre portas às 8. Pode chover canivete às 5, às 8 horas você abre portas. Se o evento ainda é transmitido pela televisão, né? O Multishow, né? Multishow ou qualquer outro canal que é transmitido, tem horário para começar. Tipo Jornal Nacional, né? Tem horário para começar. Então, não importa o que aconteça ao redor, o show tem que começar, né? E entre você acordar de manhã e até a hora do show, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que o dia seja céu azul de brigadeiro, né? Mas é raro, não é? Muito raro. Difícil, né? Muito raro. Pelo que a gente vê nos nossos eventos que a gente faz ali, é muito difícil ter algum estresse. Sim. Que seja pequenininho no dia do evento. O fornecedor não entregou. Não, isso é praxe, né? Atrasou, a comida não está na hora certa, o cara... Não, muita coisa acontece. Mas eu, com a minha experiência toda, né, eu já passei por tanta coisa, gente, que eu sou uma pessoa muito cool, sabe? Assim, eu resolvo, mas sem estar com aquela cara de terror, né? Às vezes eu esqueço coisas, né?
Teve um show há pouco tempo atrás que o pessoal, a equipe do artista chega sempre de manhã cedo, né? O artista só chega às 5 horas para passar som, não sei o quê. Mas a equipe chega às 7, 6 horas da manhã, né? Pra gente montar todo o show. E aí, a certa altura, o cara que cuidava dos camarins, do catering do artista, chegou para mim e falou assim: as compras do chefe já chegaram? E eu olhei pro cara e falei: as compras do chefe já chegaram, né? Aquela cara de paisagem, né? Que compras, da onde é que tá essa lista, né? E aí, você tem que transparecer que tá tudo bem. Eu virei para ele e falei: não, estão a caminho. Estão a caminho. Né? O Runner e meu produtor de A&B tá no supermercado fazendo as compras. Virei as costas, saí andando devagarzinho, né? Lá dentro, querendo sair correndo. Ele fala, meu, que compras são essas? Né? E aí, nessa hora, você tem que sair correndo, resolver. E quando a chefe chegou, que era uma mulher, a gente acabou de chegar e colocando, né, as coisas na cozinha, assim, né? Tipo, feliz, contente que estava tudo lá. Aí ela vira para mim e fala assim: meu assistente está aqui? Ainda tinha um assistente, né? Aí eu olhei para o rapaz que era o runner, a pessoa que sai para fazer compras e tal. Tá aqui não. Eu falei: é claro, o João tá aqui. Aí ele falou para mim baixinho: eu não sei cozinhar. Eu falei: dane-se. Quem entrou em evento, né? Tipo, você tá no evento, meu amigo. Vai com tudo, né? Então, acontece isso todos os dias, tá? Você sabe que com a gente uma vez, a gente tava fazendo um evento, e era um evento pequeno nosso, assim, não era nem um evento muito grande, mas a gente contratou uma empresa de cenografia, Sim. que fazia toda a parte visual, de lonas e tal, e na mesma semana tinha um evento gigantesco rolando na AMB, uma feira e tal, e, cara, os caras contrataram o cara, não apareceram, não tinha cenografia. E aí, esse é o desespero da gente, sei lá... Joga um pano preto. Joga o pano preto e começa, sei lá, sai o intervalo do almoço e tal. Quando voltaram, tinha cenografia. Tu não ficou, Eu tive um Réveillon que o chefe saiu para fazer compras nas comidas de Réveillon e não voltou. Levou o dinheiro e sumiu. Isso na Bahia, em Mar Grande, um lugar que não tem nada, entendeu? Foi. 700 pessoas no Réveillon. Não, tinha mais de 1.000 pessoas no Réveillon. O chefe não voltou. Bom, e essa aí, qual foi a solução? Cara, Não, não tem iFood, cara. Eu tô num lugar que não tem nem estrada, entendeu? Você chega de barco. Você joga em cozinha, hein? Aí eu lembro que tinha uma vendinha, eu saí correndo, comprei lentilha, né? Réveillon, né? Lentilha. A gente tinha um pequeno serviço de praia, que servia peixe, essas coisas, tinha uns peixes congelados. Eu falei: ceviche, lentilha, arroz, comprei amendoim, sei lá, eu comprei umas coisas que tinha no mercadinho, pipoca, sabe assim? Júpiter. Pedaço de queijo, pedaço de presunto. Sabe aquela coisa que fazia nos anos 60, que você cortava com presunto quadradinho, queijo quadradinho e colocava no abacaxi? Então, a gente acabou fazendo, né? Os convidados, as pessoas que compraram ingresso, chegaram, acharam a mesa maravilhosa, acharam a comida incrível, porque eles não tinham noção do que tinha de comida, né? Mas a gente teve que fazer isso em 2 horas, né? Aqui a porta abriu, a gente estava cortando um quadradinho ainda para fazer a mesa. Coloquei, né, coisa de banana, fiz uma decoração dela rústica. Rústica. E para cozinhar e fazer, pegou a equipe lá que... Não, já tinha gente na cozinha, né? Tinha uma outra chefe que era a chefe do bar e que fazia comida, que eu falei: você vai se virar, né? Vai se virar. A gente tem que achar uma solução. O produtor é contratado para isso, para resolver as soluções, né? Porque senão não tem evento. Porque senão não tem evento. Mas você trouxe uma questão interessante, né? Você falou: lembra dos anos 60 e tal. E tinha uma coisa interessante, né? Porque a geração que conviveu, né? Eu nasci em 79, né? Mas eu fui uma geração que convivi um pouco com inflação, mudança de dinheiro. Sim. Cara, o dinheiro valia uma coisa, no outro dia você tinha que ir no Nome, mercado. seguinte, outro nome, né? Overnight, né? Boa, a gente ia no mercado porque tinha que sair em casa. Cara, ia no macro, comprava o mercado inteiro, porque no outro dia aumentava 30%, 40% ao mês, né? A gente vivia uma época de hiperinflação. As empresas viviam com reserva de mercado, né? Então não podia ter produtos importados, né? E é muito louco, porque isso formou uma geração, quando a gente fala de adaptabilidade, que é brutal, sabe? É muito louco, porque a gente simplesmente não... É o brasileiro.
Exatamente. É o brasileiro. Mas é uma que assim, ó, beleza, o que eu vou fazer hoje eu não sei, mas o que preciso, o que eu vou, sabe, você vende o almoço e compra janta e tal. Eu me lembro que eu trabalhava numa área de informática de uma empresa pequena e tal, e tinha que arrumar os computadores, era uma empresa de cobrança, e tinha que arrumar os computadores. Cara, não tinha esse negócio de suporte, nada. Você entrava ali de baixo, os fios ia apertando e tal, e tem que arrumar e tem que funcionar, né? E hoje a gente tem uma geração que, de certa forma, agora a gente tá vivendo um momento de inflação 13% ao ano. Nossa, tá um absurdo. Mas não é por dia. A gente Era por dia. um mercado muito louco, né? Então, é uma diferença muito grande. Eu imagino que quando você, talvez, não sei se tem Mas essa quando diferença. eu comecei não existia empresas de nada, de carregador, de som, de luz. Tinha assim, o carinha que fazia o som, o carinha que fazia a luz, mas não para fazer um Paul McCartney, entendeu? Eu lembro que os primeiros shows que a gente fez aqui, que eu comecei a trabalhar no Brasil, vinha tudo de fora. Clare Brothers, vinha tudo de fora. Até o palco vinha de fora. Montava-se tudo aqui. E hoje nós somos uma excelência, os brasileiros, tanto na luz quanto no som, quanto profissionais de palco, somos uma excelência no mundo inteiro, tá? Assim, o fato de a gente ser esse povo que dá um jeitinho em tudo, ajudou muito a gente ser muito bom no que a gente faz. Né? Então, quando a gente faz um grande evento e que a gente trabalha com bandas internacionais grandes, que tem grandes profissionais, eles sempre dizem que nós, brasileiros, damos um show. Né? Um exemplo desse foi o Carnaval desse ano no Rio de Janeiro, a iluminação. Não sei se vocês repararam o que aconteceu no Carnaval do Rio de Janeiro. Nunca a Passarela do Samba teve essa iluminação, que são iluminações que, dependendo da cor da escola, mudava a cor da luz da passarela. Nossa, que louco. E tinha momentos nos desfiles que eram momentos próprios de cada escola que tinha uma iluminação própria, entendeu? Como se fosse um show de rock and roll, entendeu? Então, o brasileiro não só, eu acho ele muito resiliente, né? A gente, né, tá sempre ali. Não só, mas ele é rápido, né, de pegar as coisas, vamos dizer, as coisas novas, né? A gente viu isso na pandemia, né? Na live, tudo que estava acontecendo, né? Então, na área de entretenimento, a gente é muito para frente, sabe? Assim, show num sertanejo, no Gustavo Lima, desses caras, cara, de um Alok, ninguém faz isso no mundo, entendeu? E é curioso, porque, por exemplo, você fala nisso aí, eu consigo comparar outros setores do Brasil, como, por exemplo, o setor bancário. O setor bancário do Brasil é o melhor do mundo. Até pela questão do quê? Tanta diversidade, tanta complexidade no Brasil, que você acaba sendo um especialista e o Brasil tem uma ótima área de TI, tem um ótimo setor bancário. Então, tem vários, né, segmentos que é. Mas você falou da experiência do Brasil ser tão bom ou até melhor em algumas coisas em termos de entrega, né? Sim. É curioso, porque quando a gente vai... né, a gente já comentou muito, né? Viagem para os Estados Unidos. A gente vai no restaurante. Falar de coisa bem operacional. A gente vai no restaurante e a gente olha quantos garçons, quantas pessoas... Não é garçom, quantas pessoas tem trabalhando no restaurante. A gente olha e fala, cara, tem 5. E o restaurante vou inventar, é para 200 pessoas. Aí você pega um restaurante de 200 pessoas no Brasil, você tem 25 trabalhando, que é 10 garçons. 5 na cozinha. O cara lá dos Estados Unidos, o cara é caixa, Tudo. garçom, limpa e faz tudo. Tá. Você vê essa, porque apesar da gente entregar shows incríveis, com muita qualidade técnica, se eu comparar pessoa a pessoa, né? Como se fosse headcount, a gente tem, para produzir o mesmo show, mais ou menos pessoas. Mais. Tem mais mesmo. Tem mais. Você falou agora, né, dos Estados Unidos, eu estava em Los Angeles há pouco tempo, e eu fui naquela casa Ipo de panquecas, não sei se tem uma rede de panquecas, né, nos Estados Unidos inteiro, e eu adoro. E aí tinha uma do lado da casa da minha filha, em Downtown, em Los Angeles. E aí eu fui um dia, falei, vou lá, tava uma semana querendo comer panqueca, um dia minha filha estava trabalhando, eu fui sozinha lá. E aí eu cheguei, não tinha ninguém, tinha um cara atendendo, não, tava vazio, e tinha umas pessoas sentadinhas esperando na minha mesa. Aí eu cheguei sozinha, falei, sou uma pessoa sozinha, ele virou para mim e falou assim, você pode aguardar. Eu fiquei olhando, tinha assim 5 mesas ocupadas e 40 vazias. Eu falei, aguardar o quê, né? Aí eu sentei, passou 15 minutos, o cara não me chamou. Aí eu levantei e fui lá, falei, desculpa, mas o salão tá vazio, né? Tem um monte de mesa vazia, por que eu tô sentada aqui esperando? Porque a gente só tem 4 atendentes e cada atendente, 3 atendentes, atende 5 mesas. Então, a gente só pode ter a capacidade de X mesas porque só tem esses atendentes. Aí eu pensei, se fosse no Brasil, 4 pessoas davam conta de 200 mesas, entendeu? Nessa proporção, né? Então, é muito surreal, né? Como é que é porque isso também...
o empregado não quer trabalhar mais do que é necessário, né? Se ele só tem 5 meses, ele só faz 5 meses. O empregado aqui, se você falar para ele o salão inteiro é seu, ele vai se virar no salão inteiro, né? É essa a diferença também no evento, né? Mas a gente tem O mais carregador, ele carrega, mas ele também vira outra coisa se for necessário, entendeu? Isso. Lá nos Estados Unidos ou na Europa, quer dizer, né, Portugal é uma exceção. Mas se você for em Madrid e falar para o cara que está colocando carpete, se ele pode levantar uma caixa para você, ele fala, não, eu só coloco carpete, entendeu? Entendi. Essa é a diferença. Então, a nossa equipe vamos dizer assim, de backstage, cada um tem a sua função, né? Mas eu sempre brinco que a gente está no mesmo barco, né? Então, vamos remar juntos. Se você acabou o seu trabalho, você está vendo que seu colega está, né, super ocupado e está, né, suando e tal, vamos lá carregar caixa, né? É isso que o brasileiro tem a diferença. Lá fora o cara senta e fala, dane-se, entendeu? Eu não carrego caixa, né? E é engraçado, né? Você sabe que a gente aqui, a gente serve para os nossos alunos coffee break e tal, Sim. no intervalo das aulas. E uma preocupação muito grande que a gente tem é tem pessoas que são vegetarianas, veganas, alguma limitação e tal. Então a gente tem que se preocupar muito com o tipo de Claro. cardápio e tal, hoje muito. Mas a gente foi fazer um evento em Nova York e Chicago. Esse evento aconteceu em Chicago. E quando a gente chegou lá em Chicago, ou foi em Nova York? Foi em Nova York mesmo. A gente chegou lá em Nova York e contratamos uma empresa de coffee break, né? Eu falei, bom, Nova York aqui tudo se organiza, né? Quando eu cheguei lá para ver o evento, o coffee break estava montado, era um evento que a gente estava oferecendo para americanos. Sim. Então era um curso para americanos, não eram... O único brasileiro lá eram nós, organizadores do rolê ali. Mas a gente chegou lá, aí eu olhei o negócio e falei, ferrou. Porque eu já não vi opção saudável de suco. Eu já não vi que o sanduíche era um sanduíche lá. Não, e tinha salgadinhos, sabe? Sim. Aí eu falei, gente, no Brasil isso dá um problema. Porque no Brasil vocês vão falar que não tem opção saudável, só tem suco, Sim. não sei o que e tal. Sim. E outra coisa eu falei, tá, quem vai servir todo mundo, né? Aí eles falaram, não precisa, né? Eles vão se servir, né? Aí eu falei, tá bom, a gente reservou 1h30 de almoço, né? Porque a gente vamos almoçar e tal. Sim. Eles chegaram e falaram, o pessoal que tava no evento falaram, olha, Henrique, eu vi que vocês reservaram 1h30, por quê? Aí eu falei, não, vocês almoçam sem. Eles, não, então faz o seguinte, a gente faz um break aqui, pessoal, você acha que 10 minutinhos? Então a gente faz o seguinte, 10 minutos pra gente pegar nossa comida aqui, e aí vamos fazer o seguinte, já começa o próximo aqui, que a gente vai comendo enquanto vocês vão apresentando aqui e tal. Mas é muito louco, assim, nas Olimpíadas eu trabalhei para uma empresa inglesa, e era uma empresa daquelas que pegou, acho que 70% dos patrocinadores eram dela, né, na parte de concepção toda de fazer tudo. E eu lembro que a gente tinha que chegar antes da chefe e tinha que sair só depois dela, né, e ela chegava assim, tipo, 7h30 da manhã, ela estava ali no relógio, né, e saía quando saía, né, quando o mundo acabava, meia-noite, às vezes a gente saía, tinha que ficar lá, independente se estava trabalhando ou não. E ela um dia me perguntou, mas você sai para almoçar todo dia? Eu falei, claro, né? Lógico. Eu chego às 7h30, quando é 12h30, eu tô com fome, né? Sai para almoçar. Rápido, né? Comida aquilo, não fico uma hora almoçando, mas, né? Ah, não, a gente almoça sempre no escritório, traz um sanduíche, traz uma quentinha. E eu falei assim, me desculpa, mas aqui no Brasil a gente almoça, entendeu? A gente sai para almoçar, entendeu? Assim, a gente tem horário de almoço, né? E não ia falar que é lei, mas a gente tem horário de almoço. Então, eles têm um sistema de trabalho que eu vejo lá fora também. Nos Estados Unidos, todo mundo comia na mesa. Na mesa. Na mesa. Ninguém levanta. Chama, né? iFood, sei lá o quê, e não vai... O cara dá um saquinho lá. E do lado do computador, tá comendo migalha no computador, ninguém sai. Então, eles... Mas também quando é 5h da tarde, vamos dizer assim, né? Solta a caneta e vai embora. Tchau. É muito legal você ter essa experiência de fazer o mesmo evento em países diferentes. Muda muito, assim, eu digo, Muito. fazer sei lá, você deu um exemplo aqui, um DJ tocando no Brasil, o mesmo DJ tocando lá fora. Muda muito. Assim, muda tudo. Muda a equipe, muda a quantidade, muda... um exemplo, eu faço aqui no Brasil, mesmo artista, né, que vai cantar aqui, canta em Portugal, por exemplo, né, num festival. Aqui eu tenho que mandar um intérprete buscar, né, no aeroporto, que ninguém fala português, né? Você tem que ter intérprete de artista, intérprete de técnica, intérprete do agente, você tem que ter uma equipe que fica tipo babá de artista, né?
você leva para o hotel, você leva para passar de som, você reserva restaurante, você faz tudo e depois, quando acaba tudo, você entrega o cara no aeroporto para ele no avião, tchau e benção, né? Na Europa, ele já chegou. Você chega às 7 horas da manhã no evento, os ônibus, se o cara tem os tour buses, né? Os ônibus já estão todos lá. O artista chega na hora marcada, o artista vai embora, você não tem problema nenhum. Você nem se Você não sabe nem a hora que ele chega. Lógico que você sabe a hora que ele chega, né? Nesse sentido, entendeu? Você não é responsável por eles. Eles já sabem que tem que estar lá às 7. Os técnicos têm que chegar às 7 horas da manhã, o artista tem que chegar às 3 para passar o som, o artista vai subir às 11 da noite. Você não se preocupa com eles. Aqui você tem que levar, buscar, sabe assim? É uma outra dinâmica e te dá muito mais trabalho. Né? Primeiro que eles não falam a língua, né? Então você tem E aí você tem essas pessoas, por exemplo, o intérprete do artista, vamos dizer assim, da entourage, né? Do artista, quando ele chega para fazer o show, geralmente a gente fica 4, 5 horas no show, né? A gente chega antes, 2 horas antes, 3 horas antes, às vezes, para se arrumar e tal. Fazem o show, às vezes eles vão embora direto, às vezes voltam no camarim. Só que esse intérprete fica sem fazer absolutamente nada nesse horário. Então, às vezes, eu tenho 4, 5, 6 pessoas sentadas na minha sala por hora, sem fazer absolutamente nada, que estão esperando o artista, né? Coisa que lá fora é impensável. Impensável, né? Entendeu? E assim, a quantidade de segurança que nós temos no Brasil é impensável lá fora também. Né? VIP lá fora é educado, entendeu? VIP aqui leva salgadinho na bolsa, né? O VIP chega, fala que acha que é o dono da festa. Você não precisa nem ter pulseirinha VIP lá fora, sabe? Quem é VIP é VIP. Entendeu? Os caras sabem se comportar. É muito louco, cara, essa relação. E uma coisa que sempre me chama a atenção, né? Eu viajo muito, né? Então, às vezes, eu vou em shows. E aí, eu ganho convites na área VIP, lá em Londres. Eu vou num super show lá. Aí eu chego e falo, né, no lugar que vão dar os ingressos para você entrar, eu sou a Ingrid Berger, né? O cara olha na lista Ingrid Berger, não me pega a identidade, não me dá uma pulseira, nada. Me dá um negócio, eu vou andando, aí tem lá que setor que é, o cara, né, eu mostro o ingresso, e assim, portas abertas, não tem nada fechado, sabe assim? É uma outra educação, né? Assim, nesse sentido de... Eu vejo muita diferença, sempre vi, né? Aqui, quando eu faço área VIP, cara... Você tem que ter dois, 3 seguranças. mais a segurança na porta. Camarote de carnaval. Sabe? Uma das melhores coisas que é pra fazer na vida é camarote de carnaval. Entendeu? Aí todo mundo é ex-BBB, ex-fazenda, ex alguma coisa, entendeu? E todo mundo é VIP, todo mundo quer ter acesso. VIP, todo mundo quer ter acesso, tem que ter tudo de graça, né? É difícil trabalhar, entendeu? E quem quer entrar nesse meio, aquela pessoa que fala, poxa, também quero participar, legal, tem perrengue, mas eu gosto de música, quero... Sou fã. Sou fã. Sou. Tá, e aí? Primeiro é se capacitar, gente. Hoje em dia, eu não consigo mais ver pessoas que não fazem algum curso de capacitação. Técnico, né? Cursos técnicos, que já temos muitos aqui no mercado. Tanto Rio, São Paulo, já tem muito curso técnico online, presencial. É muito importante porque para você ver o universo, né? Antigamente a gente catava o carregador na esquina, né? Um carinha andando na esquina, que R$50, vamos carregar umas caixas aqui, né? Até para ser carregador hoje tem curso, né? Tem jeito de carregar case, tem jeito de colocar a luz, tem jeito, né? Então, eu acho que qualquer profissão você tem que se capacitar. E entretenimento, você tem uma gama enorme de setores que você entra. Você pode ser arquiteto, engenheiro, você pode ser designer, você pode ser o cara da planilha, você pode ser o cara da logística, você pode, né? Então, assim, hoje já tem cursos de todas essas áreas, né? Óbvio que, como todos os trabalhos, é legal você ter um contato, né? Hoje em dia, principalmente hoje em dia, né? As coisas funcionam muito com contato, porque você tem uma gama enorme de relações, não só físicas, como os virtuais, né? Então, é óbvio que é um mundo um pouco fechado, né? Como todo mundo, né? Mas se você fizer um curso, se você, né, for chamado para fazer pulseirinha na área de fora do Maracanã, né? Aí o cara falou, mas eu queria ficar lá dentro do show, né? Eu quero já começar dentro do show. A gente não começa já dentro do show, né? A gente tem que começar, sei lá, como eu falei, colocar a pulseirinha no cara da fila. Mas se você chegar na hora, se você for feliz, se você fizer um trabalho bacana, quem te contratou vai perceber, né? Agora, se você for lá, eu tô aqui lá fora, não vou ver o show, não sei o quê,
né, já não está muito ligado, a gente nunca mais vai chamar essa pessoa, né? E assim você entra, né? Você vai entrando por vários setores. Ou você é amigo, ou você conhece alguém, você faz um curso, você faz isso. Então, é um setor que está em crescimento, principalmente agora, né? Esse ano passado começou, esse ano vai ser muito grande. Nós temos milhões de eventos gigantescos, tem festivais novos vindo para o Brasil. Então, assim, é um segmento muito grande, né? As turnês todas vão descer também, né? Internacionais. Então, assim, tem muita coisa. E eu não falo só em show, eu falo em corporativo, né? Eu falo em todas as áreas, dos segmentos, do casamento, do batizado, do tudo. Né? Às vezes você faz um corporativo que tem show da Ivete Sangalo. Sim. Alguém tem que cuidar, né? Ou você faz um casamento, tem show dos Chitãozinho Chororó, né? Então, assim, é uma área muito vasta, uma área muito grande. Então, sempre tem por onde você começar. Mas, para mim, o principal é você fazer um curso. Tá, é uma dica. Ingrid, tem alguma frase de impacto que você Tem? utiliza? Qual que é? E vou falar inglês e português. What happened backstage, stays and backstage. O que acontece nos bastidores, fica nos bastidores. Putz, então a próxima pergunta que eu ia fazer, eu já não posso fazer. É o que acontece no backstage. É o que acontece no backstage. Fica em Vegas. Isso foi uma frase que um amigo meu falou há muitos anos e a gente estava brincando e a gente chamava ele de cowboy. Ele mora em Miami, mas todo show ele vinha de chapéu de cowboy, bota assim. E um dia ele falou essa frase e a gente escreveu. E eu comecei a usar essa frase em todos os eventos, né, principalmente na área de backstage. E é bacana que os artistas sempre fotografam, porque tá sempre, né, tipo, numa parede, né, grande. E aí você vê que todo mundo vai lá e né, para ali para fotografar, porque é realmente isso. Né? Óbvio que acontecem coisas incríveis no backstage, né, mas acontece muito perrengue, né, tem muita coisa que a gente não pode falar, né, que a gente sabe, mas fica quieto, né, não é que quieto, ninguém vai ficar falando. Lógico. Eu dou muita entrevista, né, eu nesses anos todos, eu sempre sou a pessoa mais procurada quando tem um evento, né? Ou um show grande, um Rolling Stones da vida, um Paul McCartney. Com quem que a empresa quer falar? Né? Quer falar com a pessoa que cuida do backstage, que quer saber dessas coisas, né? Quantas toalhas. E com o cara do palco, né? Para saber dimensões dessas coisas todas, quantas pessoas vão estar no evento e tal. Mas a maior curiosidade sempre é o que acontece nos bastidores. Mas é a fofoca, né? É a fofoca, né? Esse cara quer ursinho de pelúcia, não sei o quê, né? Você quer os 500 toalhas da Madonna, ou, né? Então, assim, eu sempre dou muita entrevista, mas, assim, com muito cuidado, né? Lógico que a gente pode falar algumas coisas, né? Não é também segredo, né? Mas tem muitas coisas que são particulares, que acontecem ali dentro. Vamos pegar um exemplo, eu sou de fora, né? Vamos pegar por mídia de maneira geral. Historicamente, até se você puder falar se piorou ou melhorou, você tem um histórico de uso de drogas, por exemplo, de artistas muito grande. Nos anos 80. Acontecer nos camaris. Você acha que melhorou ou piorou? Você tem essa... Então, assim, melhorou muito. Diminuiu, não melhorou? O que significa Não. Eu acho que as pessoas estão mais saudáveis. Estão mais saudáveis, tá? Um ponto. Segundo ponto, que as grandes bandas, todo mundo tá velho. Tá? Tá. Se você pegar um Rolling Stones. Você não aguenta tocar. Não, eu tô falando. Gente, pega um Aerosmith, pega um Rolling Stones, que são bandas que estão na estrada, gente. Tem gente de 80 anos na estrada, né? A gente pega um Gilberto Gil, pega o Caetano Veloso, pega o Milton Nascimento, né? São pessoas que já estão com 80 anos. Se eles não começarem a ficar saudáveis, né? Eles não vão... Então, eles estão hoje continuando no show porque eles começaram a se cuidar. Em relação à saúde, menos droga, menos álcool, menos tudo, né? Começaram a fazer exercício, começaram a se alimentar melhor. Nunca tive tanto pedido daquelas juicers, sabe? Aquela máquina que você sempre tem trífuga, que você faz sucos naturais. Não, teve uns anos agora, antes da pandemia, que todo mundo pedia essa raia dessa máquina. Todo mundo tem alergia. Descobrimos agora que todos somos alérgicos a alguma coisa. Todo mundo é alérgico a alguma coisa. Né? Já faz uns anos. Então, o cara é alérgico a glúten, lácteo, a cenoura, a cebola, qualquer coisa. Então, tem muita gente, né? E muitos vegetarianos e muitos hoje veganos. Então, é o mesmo problema que você falou antes, quando você vai fazer um coffee break. Eu faço catering, que é a pedra do meu sapato, sempre em todos os eventos. Eu não consigo agradar todo mundo no menu que eu vou servir. Mas eu tenho que servir um menu que seja saudável, né? Que alimente e que contemple veganos e vegetarianos. Né? Então, é sempre muito confuso. Né? E os caterings também têm uma visão de quando você contrata para fazer um artista, eles vêm com aqueles menus assim, né? Super rebuscados, redução de balsâmico, molho de maracujá.
não é nada disso. A gente só quer comer bem. E para mim, comer bem é comida de mãe. Né? Então, eu sempre resumo, tá? Resumo da história de elaborar um menu. Eu quero uma comida de mãe, sabe assim? Aquela comida quentinha, gostosa, que você vai comer bem. Você não vai fazer feijoada, porque, né, 40 graus no Rio de Janeiro, fazer uma feijoada, ninguém trabalha, né? Então, assim, mudou muito. E eu achei que após a pandemia ia mudar mais. Que as pessoas iam tomar mais consciência, né, da sua saúde. Né, porque da pandemia e tal, eu falei, não, agora os rádios vão vir pequenininho, ninguém vai pedir um monte de coisa, porque as pessoas ficaram 2 anos trancadas dentro de casa. Costumou ficar mais... Não, e falou, não, que absurdo ficar pedindo milhões de coisas. Cara, ao contrário. Ao contrário. Mas não ia pedir mais. Depois da pandemia, aumentou o consumo de bebidas muito, diminuiu muito o consumo de comida. Antes comiam, né, sanduíches, McDonald's, né? Agora é muito vinho, muito uísque. Mas por quê? Eu acho que até eu mudei. Na pandemia, eu fiquei 2 anos, né, entre aspas, dentro de casa, né? Não consumia nada, porque eu não sou consumista, mas assim, o que eu consumia? Um bom vinho, um bom queijo, né? Tava com, quer dizer, tinha dinheiro para gastar, mas não tinha nada para comer, né? Não ter dinheiro para gastar para nada, não ia fazer Mas nada. vai no restaurante, pede um vinho. Não, você ia fazer compra, você trazia vinhos, trazia cerveja. Então, continuam saudáveis. As pessoas estão bem saudáveis. Mas eu achei que os riders iam ser bem menores e aumentaram. Perfeito. E tudo isso, só fazer o gancho. Tudo isso falar, imagina se você pudesse não praticar a sua frase, conta, fulano usa droga, o outro tem bebida. Imagina isso. Não pode, né? Você tem que ter realmente uma ética muito forte. Eu não posso falar nada. Você tem que ter uma ética muito Eu posso falar que lá azar. Drake tomou uma vodka. Isso tudo bem, né? Você fala uma vodka. Eu não posso falar 50 vodkas, entendeu? Isso. Você tem, né? Tem que ter... E hoje é muito mais perigoso, eu acho, por causa de rede social, né? Tudo hoje não pode. Porque, por exemplo, as pessoas da tua equipe podem filmar e postar no Não, isso é péssimo. Instagram. Isso é péssimo. Né? Você tem que controlar uma coisa que eles... Então, outra coisa que é muito importante em eventos, principalmente na área de backstage, a gente não usa celular. Não usa? Justamente por isso. Não. A comunicação em celular antes já era ruim, porque quando tinha muita gente no estádio, você não... Você já perde sinal. Hoje já tem sinal, tudo bem, mas não tinha. O Wi-Fi pegava péssimo, né? Também não dava para ter Wi-Fi para você estar ligado o tempo todo. E hoje, com o WhatsApp, acabou a nossa vida. Então, se um produtor de evento fica toda hora olhando o WhatsApp, ele não trabalha. Né? Se cada 2 segundos ele vai olhar aqui que bipou ali, o cara para de trabalhar. Então, a gente usa rádio. Né? Não é que você não faça, né, responda ao WhatsApp, nada disso. Mas, para você ser um produtor eficiente, você está no rádio, todo mundo está no rádio. Legal. Né? O celular, ele existe, mas está ali. Né? A pré-produção você faz com o celular, com o computador, mas a partir do momento que tem o evento, o produtor não está sentado na cadeira. Eu sempre brinco, o produtor que está sentado na cadeira não é produtor na hora do evento. Porque na hora do evento é olho no olho, vamos lá, uma semana antes do evento a gente para, um exemplo muito específico no Rock in Rio, ou em grandes festivais, uma semana antes do evento já não funciona mais e-mail. Ninguém mais tem tempo de ver e-mail. Se eu mandar um e-mail para você e falar, está faltando umas 4 toalhas, sabe quando eu vou receber as 4 toalhas? Quando acabar o evento. Então, é o momento do olho a olho e no rádio. Você vai no teu vizinho lá, né? Você está na mesma sala, mas você está falando com o teu vizinho por WhatsApp, né? O cara está 3 cadeiras de você, você está falando com ele no WhatsApp. Chegou uma hora que você não fala mais assim, nem no e-mail. Você vai lá falar, fulano, cara, tô com problema, vamos resolver agora. Porque não dá mais tempo para você ficar fazendo... Por mais que a tecnologia te ajude, ela te atrapalha. Eu falo sempre isso. Eu fazia shows em 1980 com pagers. Pager era uma coisa que as pessoas não sabem nem o que é. Aí você tinha que ir no orelhão ligar para o número para receber seu recado. E você recebia tudo em fax, né? O rider do Paul McCartney chegava em fax, né? Porque não tinha computador, chegava em fax. Então, assim, e a gente fazia um show do Paul McCartney naquela época, do mesmo tamanho que a gente faz um show hoje. E eu acho que a tecnologia, no nosso caso, que é muito mais braçal, atrapalhou muito mais do que antes. Porque hoje você fica sentado o dia inteiro atrás de um computador ou dentro de um celular e você esquece de olhar, esquece de levantar da cadeira, entendeu? E evento não é feito por computador. Eventos são feitos ainda por pessoas, humanos. Então, o olhar, a conversa, né? Vamos um ajudar o outro, vamos carregar, vamos fazer tudo junto, não tem nenhum aplicativo, coisa que substitua. Então, o evento é feito por pessoas. Aí a diferença de quando você vê que tem um trabalho
home office e muitas vezes um trabalho presencial. Não, home office, a gente fez eventos online terríveis, cara. Terríveis. Não Porque a velocidade é outra. funciona, né? Eu em casa, porque eu não podia viajar, que eu já tinha 60 anos, não podia viajar, que ninguém queria que eu viajasse. Então, eu sentada em casa no meu sítio, fazendo um estúdio, com bandas na Bahia, com bandas em São Paulo, com bandas no Rio de Janeiro. Os técnicos pareciam astronautas, né? E tudo tinha que dedetizar, tudo tinha que... E não funcionava, não funcionava. Eu não estava ali. Entendeu? O cara que montou o catering, eu olhei, né? Mostrou, né? Filmou o catering, eu falei, gente, vocês fizeram tudo errado. Entendeu? Tá tudo errado, né? Não sei o quê. Porque a minha presença física, né? A mesma coisa com o catering. Eu 10 para meio-dia, o catering abre meio-dia, 10 para meio-dia eu vou lá, abro tudo para ver se está quente, se está em ordem, se a comida está o que eu pedi. Quer dizer, é importante a presença. Não posso mandar um WhatsApp, e aí, tá pronto? Posso abrir o catering? Se eu não fui lá. Entendeu? Muito legal. Só perguntar rápido, que eu fiquei curioso agora, porque a gente faz evento aqui. Com toda essa experiência, você usa checklist pra muita coisa? A equipe lá ou não? Uso. Usa, né? Uso. E to-do, né? É aquela coisa. E eu uso caderno, gente, até hoje. Mas aí você vai ticando? Eu vou ticando, vou ticando. Eu não, sabe assim, é tudo muito rápido. Às vezes eu não tenho tempo de sentar no computador para ficar vendo as coisas. Então, no caderninho que está comigo, eu vejo tudo ali. E eu tenho meu checklist ali. Eu tenho no computador também, eu tenho 1000 aplicativos, as coisas novas e tal. Eu não consigo funcionar assim. Porque eu sempre digo, quando você escreve, o cérebro lembra. Quando você tecla, o cérebro não lembra. Tudo bem. Alex, e a competência aqui do número dominante? Olha só, Ingrid, com tudo isso que a gente falou da dificuldade de trabalhar em evento, pode não ser sobre evento, sobre alguém da equipe, mas eu quero que você escolha uma competência fundamental hoje do ser humano, profissionalmente falando, logicamente. A competência, né? Uma. Vamos lá. Cara, é aquilo que eu falei antes, cara. Tem que ser uma pessoa muito... Não falando zen, né? Não nesse sentido, mas muito tranquila. Porque, assim, se você não for essa pessoa que tenha, né, a tranquilidade para resolver as coisas, se você for um cara pilhado a 1000 por hora e tal, te atrapalha, né? O teu trabalho. Né? E trabalho, para mim, é trabalho em equipe. Se não souber trabalhar em equipe, também não vai rolar. Não vai. Muito bom, muito bom. Opinião. Opinião. Ah, é que eu faço no... É, a sua. Me falaram que tem umas perguntinhas aí. Um negócio, uma opinião que você mudou de opinião depois de muito... Você sempre acreditou numa coisa durante muito tempo. Aí pode ser recentemente, você falou, nossa, eu estava errado sobre alguma coisa e eu mudei de opinião. Eu acho que não é nem de opinião, mas a maneira de trabalhar. Sabe assim, que eu achava que trabalhar assim, de uma forma, seria sempre mais eficaz e num dia deu uma luz, né? E eu mudei radical a forma de trabalho. Que foi assim, vamos dizer assim, quando você monta, né, os camarins e tal, a gente numa época, era tudo, continua sendo braçal, né? A gente continua usando as pessoas. Mas a gente fazia tudo muito assim, leva a bebida, tudo na mão, leva, né, era tudo, você andava 300 vezes. E aí um dia deu uma luz assim, por que eu não ponho tudo numa caixa e já deixo tudo pronto e levo a caixa pronta, né? E monta quando chega lá. Então, não é nem opinião de trabalho, mas assim, o jeito de trabalhar. Formas que depois que isso, é tipo aquela lampadinha, né? Acendeu a luz e você viu que você perdia muito tempo no que você fazia e de repente você conseguiu minimizar o tempo, otimizar o tempo e melhorar a sua forma de trabalho. Né? Ingrid, obrigado pelo bate-papo, foi incrível, uma aula de evento aqui, né? Uma aula. A gente tem que separar o nosso time de eventos aqui depois para ela para acompanhar também. Dou uma aulinha de... Genial, agradeço muito. O Rodrigo separou um presente para você aqui, ó. O que você separou, Rodrigão? O squeeze aqui, live. Maravilha. Igual do Alex aqui. Eu gosto muito. Mas antes, você vai ter que me dar uma sugestão de uma música pra gente colocar para os nossos alunos escutar. Mas eu vou fazer um pedido especial pra ela. Qual é o seu pedido especial? Tem que ser de alguém que ela já fez o show. Ah, Já fez? essa é fácil, easy. Eu até coloquei no meu celular, que eu não vi. Qual Foi, banda? é do Commodores, mas quem canta também é o... Gente... Ai, é uma música que é fundamental, assim, que eu já vi tocar. Essa daqui. Yeah.
Easy. Crazy. E não foi com o Commodores, foi com aquela banda. Quem é? Que toca, tem uma banda super famosa. Fiz vários shows com ele. O Mike vai colocar no playlist dele. Ele dá pra ele ser DJ também, hein, Mikeira? Olha lá. Essa aí. Fate No More. Fate No More. Fate No More. Vários Fate No More. Foi naquele evento em Maeda, que isso foi feito 2 anos só. Fazenda Maeda. E ele fez um show maravilhoso e essa música fechou o evento e foi assim, incrível. São coisas que marcantes, né? Tem umas coisas na nossa Show, música, assim, tem coisas que marcam demais a vida, né? né? Tudo, um livro, música, Arte, arte, todo é impressionante. Ingrid, quem quiser bater um papo contigo, quiser continuar trocar uma ideia, encontra onde? Você tá no LinkedIn? Tô no LinkedIn, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu Ingrid Berger. Bergen e tem um outro, tá? Tá. Schliffner. Vai colocar Eu vou deixar Na descrição. vocês podem me seguir, tem os cursos, né? Quando eu dou meus cursos, eu também tô sempre na mídia. Faço curso aqui, né, São Paulo, faço curso online, faço curso na Europa, eu faço curso em Portugal, né, já fazem 8 anos que eu dou o curso, e o curso é que vocês são uma escola aqui, não, uma universidade, foi com a necessidade de que a gente viu que a gente precisava capacitar as pessoas e para as pessoas não passarem o que a gente passou, né? Na minha geração, eu tenho uma turma que a gente tá junto fazendo evento desde os anos 80. Então chegou uma hora que a gente falou, cara, vamos colocar o que a gente sabe no papel. Não existe curso de produção. Tem cursos técnicos, tem universidades que dão, né, produção de eventos, mas é tudo sempre números, né, essas coisas. Mas o dia a dia do produtor de evento, ninguém dá, né? Então, o que a gente dá é o nosso dia a dia, né? Porque quantos banheiros químicos por metro quadrado, isso você faz em outro lugar, entendeu? Mas isso, como é que você... quando o operacional mesmo, né, do seu dia a dia, como é que você faz aquilo acontecer, é diferente. E uma coisa que é interessante é que quando você entra para fazer um treinamento, algum curso, principalmente com quem tem muita bagagem, você corta muito tempo de aprendizado, né? Toda a bagagem de erro que você já fez ou que você já aprendeu, a outra pessoa acaba aproveitando disso. E assim, um exemplo ridículo, mas quantas tomadas tem que ter numa sala de camarim? Uma coisa ridícula, né? Agora, se tiver uma só, você tá roubado, entendeu? roubado. Entendeu? Então, quem quiser saber quantas tomadas, São coisas ridículas, mas é isso mesmo, cara. Tá? E te dá um trabalho cão depois, no dia do evento. Aí não tem tomada, entendeu? E aí o cara chega com... O cara vem com, né? Vem com a maquiagem, secador, cabelo, né? Aí vem o cara com o varinho de som. Aí o cara quer uma televisão. Aí tem o chapinha do cabelo. Aí tem não sei o quê. Quantas tomadas você precisa? Né? Quantos caviados você vai gastar numa cozinha? Aí vem o chefe com aquilo tudo, né, de elétrico. Cara, acaba a luz de todo o setor, entendeu? Então são coisas que eu acho que nesses cursos é isso, é o pulo do gato, né? Para você passar, né, entender que tem várias coisinhas que são super simples, mas que no evento em si vira um elefante branco. Isso, mano. Entendeu? Muito bom. Ingrid, Muito bom. Obrigado pelo bate-papo. Adorei. Galera que tá acompanhando, segue lá, curte, faz tudo aquilo que todo mundo já sabe, certo, Alex? E se gostou, faz o quê? Compartilha por nas suas redes sociais. E É isso aí. Valeu, galerinha. Forte pra gente aqui, Mike. Forte abraço e até a próxima. Valeu.